Opa, no ar. Bom, meus amigos, estamos começando aqui, eu não posso nem falar mais um, né, porque é o primeiro episódio do podcast Assuntos Gerais, a sua resenha condominial. E o tema extremamente sensacional, né, um tema que é muito caro aos condomínios, que é o tema das assembleias e das benditas procurações, né, para representar os condôminos ausentes. Bom, já quero aqui externar primeiramente o agradecimento, né, ao desempenho do nosso presidente da Comissão de Direito Condominial, Francisco Egito, nosso vice-presidente, né, o Luiz Arechavala, são queridos amigos, né, agradecer a oportunidade de ter nos convidado para participar da Comissão de Direito Condominial da ABA, tá? E essa resenha, ela nasce disso. Mas também quero externar aqui a minha indignação de ter sido indicado, né, a fazer o primeiro podcast. O cobaia, né? O Francisco, aquela elegância de sempre, né? Aquela bela barba, né? Aquele jeitão bonitão. Sobrou para mim isso aqui, né? Eu sei que eu não vou chegar aos pés do meu amigo. Mas enfim, vamos tentar aqui. Hoje aqui eu tenho a honra de dividir essa mesa, né? Esses microfones com a querida amiga Ana Malé, uma recém-amiga, mas já amiga, né? A um antigo amigo, Daniel Ferbrain. Olha que nome bonito, eu não sei falar esse nome. E meu amigo Matheus Monteiro. Bom que tá todo mundo relaxado para fazer isso daqui, a gente vai poder brincar, bater um papo descontraído, né? E ontem, né, vocês fizeram uma excelente reunião para poder brifar, né, um pouco do que seria debatido aqui hoje, de uma maneira descontraída, né? Sem juridiquês, né? A ideia é que ninguém tá fazendo palestra, ninguém tá dando aula, a ideia é conversar, bater papo, né? Então, eu vou passar a palavra primeiro para as mulheres, né? Com certeza. Que sempre tem a razão, né? A gente que é casado, a gente sabe que as mulheres têm sempre razão. Ainda bem que vocês sabem disso. Exatamente. A minha querida amiga Ana, né? E para você dar um pouco das dicas do que seria bom, Ana, para presidir uma assembleia, o que seria ideal para presidir uma assembleia, o que você enxerga nesse momento? Diz pra gente. Bom, vamos lá. A gente aqui vai misturar um pouquinho da experiência da advocacia, dos casos práticos de estar em assembleia, né, de estar auxiliando os síndicos e os prestadores de serviços, as administradoras, enfim, a gente está fazendo um apanhado geral para que, na prática, né, o que acontece? A gente tem o que acontece e o que a gente sabe que é certo, que nem sempre a gente consegue fazer valer, mas a gente tenta, né? Então, uma coisa que a gente conversou ontem foi a questão da presidência da Assembleia, o presidente da Assembleia. Qual é a importância disso? Né? As pessoas chegam lá, elege geralmente ou o condomínio mais antigo, ou aqueles, né, que sempre tá lá, vem aqui, seu fulano, senta aqui, e não tem noção da importância que é a direção. Por isso que muitas vezes as assembleias ficam longas, ficam cansativas, né? Os assuntos gerais não ajudam, a gente tem que banir isso. Mas assim, o presidente, ele tem que ser uma pessoa ali com aquele senso de direção da Assembleia, de condução do tempo, de respeitar o edital, de auxílio, porque o síndico ele vai fazer ali aquela explanação como gestor. O secretário vai estar ali para redigir aquela ata, né, para aquele auxílio. E o presidente é uma figura muito importante que as pessoas não dão importância. Na verdade, os condomínios não dão importância para o presidente. É o qualquer um e senta aqui. E isso não pode. Né? Pessoas então, que não têm pulso, né? Às vezes vai não poder... tem. E acaba ficando assim, vem um assunto importante que tem que ter uma decisão, tem que pensar como gestor e não consegue, porque as pessoas ficam, né? Fica aqueles devaneios, aquelas coisas, né? O que vai acontecer? E a economia de palito, e vamos fazer pra lá. Não pode, não pode, mas por que pode? Ninguém entende nada. E o às presidente vezes fica intimidado muitas vezes. Isso, não tem ali realmente uma direção técnica que eu digo, é o orçamento, é a informação do síndico, né, do que aconteceu, é a participação no condomínio, tudo isso é importante, não é sou presidente ou oba-oba, né? Então, assim, isso é complicado, a gente tem que dar um pouquinho de atenção para isso. É verdade. E é interessante sobre essa questão do presidente, que as pessoas às vezes confundem muito. Às vezes o presidente é conhecido do síndico, tem uma proximidade, ou então até mesmo o presidente está ali, ele não sabe o papel e a importância que é aquele cargo ali que ele está ocupando naquele momento. Por exemplo, às vezes os condôminos vão lá, fogem do assunto e a assembleia vai, igual você falou, e duram horas, 4 horas, 3 horas, e na verdade tem que voltar ao assunto e estabelecer a ordem, né? É interessante. Exatamente. Você vê presidentes que
eles estão ali de paraquedas, não sabem o que estão fazendo, eles deixam prolongar discussões que acabam se transformando ainda, botando lenha na fogueira. E quando vê, se o presidente não tiver um mínimo de conhecimento do que ele está fazendo, saber o poder que ele tem ali, né, de dar a palavra, de retirar a palavra, ele acaba transformando uma assembleia simples numa grande confusão. Então, eu acho também importante, além do presidente, pensar sempre na convocação da Assembleia com bastante os tópicos dali, definir bonitinho os tópicos. Com clareza, né? Com clareza. Sem muitos tópicos, né? Dependendo do tema que vai se discutir. E sem assuntos gerais, por favor. Porque ali, senão você acaba já começando errado a Assembleia, né? Então, acho que a Assembleia ela é um ato extremamente importante para o condomínio, que merece ter diversos cuidados, que a gente observa na prática um edital com tópicos confusos, que não são claros. Polêmico às vezes, né? Polêmicos para o condomínio, para o gestor, que é o síndico. Exatamente. E você coloca ali, elege um presidente que não sabe nem o que está fazendo. É difícil. E falando de falhas, né, na presidência de uma assembleia, diga-se de passagem, né? Vamos imaginar que eu seja um presidente de uma assembleia, que a gente esteja fazendo uma assembleia aqui. Acabei de falhar. Nós não nos apresentamos. Verdade. Olha isso. Tá vendo como tem que ter um bom presidente? Por isso que eu disse que o Egito seria um bom presidente. Eu não fui um bom presidente da Assembleia. A gente vai relevar que é o primeiro. É o primeiro, né? É presidente de primeira viagem. Primeira viagem. Então isso é legal. Então, Ana, excelente o que todos falaram, acho que é exatamente isso. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho. Tá, e aí todo mundo se apresenta, depois a gente continua nos temas. Vamos lá. Bom, sou bendita ao fruto aqui hoje, né? Mas sou advogada, tenho 20 anos de advocacia, essas coisas a gente não gosta de falar muito, né? Que a gente fica sendo a mais velha da mesa, é péssimo. Mas, assim, com minha evolução foi em outra área, né? Eu caí agora no direito condominial, lá pelo escritório. Eu acho que a pandemia também acirrou muito isso, trouxe muitas questões para os escritórios. E a importância da gente se especializar, né? Porque o advogado especialista, ele é muito importante. Então, hoje eu estou aí nessa missão, estou junto com a equipe da ABA, com essa comissão maravilhosa, conhecendo aqui os meus amigos. Tive que trazer o livro do Arechavala, né? Arechavala, você está aqui presente na mesa também. Vamos dar as posições do nosso amigo Arechavala. Um grande livro de Tem que estudar, gente, tem que estudar. Advogado também estuda. E eu sou sócia do escritório de advocacia, sou mediadora judicial também, sou síndica profissional e estou aí nessa missão, com essa troca aí com os colegas de experiência e de muita luta, né? Que a gente gosta, a gente reclama, mas a gente gosta. A gente adora. E aí, Matheus, se apresenta pra gente. Então, gente, meu nome é Carlos Matheus Monteiro, eu sou advogado, sou síndico profissional. Atualmente eu atuo no mercado condominial como síndico profissional há aproximadamente 3 anos e advogo nessa área há uns 5 anos, mais ou menos. Eu sou gestor da Francisco Esdita Advogados Associados. E o Francisco, você sabe como é que é, né? Ele gosta bastante de curso, de aprimorar, inclusive o curso dele mesmo já chama Aprimora. É Francisco Agito o nome dele. Agito. Ele é imperativo. Perguntaram até se ele toma termogênico. Eu tive que saber. Eu falei, quero saber o que ele toma, gente. Porque não é possível. Então, eu tô aí, tô viciado no mercado condominial e gosto muito. Fala aí, Daniel. Então, meu nome é Daniel Ferbem, sou advogado já desde 2007. Apesar dessa carinha de novinho. Garoto. Já advogo aí nessa área imobiliária já vai fazer quase 15 anos já. Atualmente meu escritório está carreira solo, eu tive uma sociedade de advogados e nessa sociedade eu tive a oportunidade de defender uma construtora que tinha muitos problemas. Então, quanto mais problemas a gente tem, mais experiência a gente adquire. E também sempre me interessei nessa área imobiliária. Estudei com grandes nomes da advocacia, inclusive aqui quem conduz essa reunião. A gente foi fazendo especialização, a gente estuda. Cada assembleia que você comparece, você aprende. Então, hoje em dia eu estou focado nessa área condominial, imobiliária, com foco em compra e venda. Já sou subsíndico do meu prédio, dou consultoria à imobiliária, a advogados, a corretores, essa parte toda que a gente atua aí no dia a dia. E é um prazer, agradeço o convite do presidente, fazer parte dessa equipe
né, essa comissão de direito condominial que é bem ativa e estamos sempre discutindo e tentando colaborar entre nós advogados para a gente evoluir, né, e dar uma assistência jurídica mais qualificada para os nossos clientes. Maravilha. Bom, e eu sou Roberto Bigler, advogado, tenho 21 anos de advocacia. Não tá perto. Então não posso falar minha idade. Falei que ele era velho, viu? Ele falou aí no bastidor. 21 anos. Ele é malandro, eu vou falar isso, sou advogada desde tanto, eu vou parar de falar esse negócio de 20 anos. Sou... Isso é verdade, a gente tem que ficar quietinho nisso. Aprendendo Deixa a gente sempre, fazer eu conta. gostei da malandragem. Sou sócio de um escritório de advocacia, Alves e Bigler Advogados Associados. Sou diretor de uma administradora de condomínios e locações. Sou diretor jurídico da ABAD, Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis. Eu falo rápido, tá, pessoal? Então não repare. Sou membro agora extremamente honrado da ABA, né, da Comissão de Direito Condominial. Sou membro da Comissão de Direito Condominial da Seccional do Rio de Janeiro. Membro da Comissão de Direito Imobiliário e Urbanístico da Seccional do Rio de Janeiro. Presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Nova Iguaçu. Membro do Embradim, etc e tal. Então, assim, eu tô sempre no meio da galera para poder aprender um pouco, né? E na aba eu tô tendo um aprendimento, uma aprendizagem. Olha aqui essa aí, aprendimento, meu Deus. Opa! Tô tendo uma aprendizagem imensa. Eu acho que é o nervosismo, né? Mas, enfim, muito honrado de estar com vocês também. E vamos ao que interessa, né? Vamos falar um pouco agora de temas dentro de uma assembleia, né? A gente lembra muito, né, de Silvio Capanema, que o nosso grande mestre, né, que ele dizia que nas assembleias, né, aliás, na vida em geral, o diabo, ele sempre se fez representar por alguém. Mas nas assembleias condominial ele ia presencialmente, né? Ele não delegava, né? Então Ele isso faz sempre questão de estar ele faz presente. questão de estar presente, né? E a gente sabe como é que funciona. E aí vamos lá, meus amigos. Curiosamente, isso acontece, mas não é muito comum, né? Porque geralmente o condomínio, ainda mais nesses condomínios clube, condomínio resort, condomínios setorizados, né? Eles têm um número de unidades autônomas muito grande, então o empate numa assembleia não é algo comum. É raro. Até quando, por exemplo, o voto é por fração ideal, é difícil você empatar, né? Mas partindo de um pressuposto que a gente tem uma votação por unidade, por condômino, né? Por cabeça, como se queira falar. E quando acontece o empate na votação? Como é que a gente resolve isso? Como eu já comecei contigo, Ana, seguinte, eu não vou te passar essa bola não, vamos castigar outro, entendeu? Vamos pro Daniel agora, vai Daniel. Foi ótimo. Olha, eu já posso falar que eu vivenciei uma situação dessa. E foi uma votação que empatou em 10-10. E era realmente por unidade. E aí ficou uma discussão, e aí vai ter que fazer outra assembleia, não vai, o que a gente faz? E tinha eu como advogado, tinha mais um bacharel lá, que ele se apresentou como bacharel. Bom, tudo bem. Aí, assim, eu percebi ali que eles realmente estavam querendo resolver a situação. E na época, até na época da pós, eu não lembro se foi o Marcelo Borges, alguém que comentou algo disso. Não vou mencionar o livro do Areia Chavala, vou deixar para Ana Maria mencionar o entendimento dele, mas eu sugeri que se aplicasse, por analogia, a lei das SAs. Porque na lei das SAs tem um entendimento que quando tem um empate numa assembleia de conselho, algo do gênero, o voto de Minerva é da pessoa mais velha. E aí a gente foi por esse caminho e, assim, Usando teve uma analogia, resistência. né? Usando analogia. Pois é, uma analogia, colocamos lá a lei das SAs e o voto de Minerva foi do mais idoso presente. E assim a gente resolveu aquele impasse ali e, assim, sinceramente eu não sei se houve alguma impugnação posteriormente, porque o meu cliente vendeu o imóvel lá naquele prédio. Enfim, eu não posso dizer o que aconteceu, mas foi resolvido ali. Mas solucionou, né? O presidente foi nessa linha, constou em ata e assim, né? É engraçado que a maioria dos casos a gente tem que sempre fazer essa analogia, porque no direito condominial a gente não tem aquela lei específica que a gente vai abrir e vai encontrar ali a luz. A gente tem que usar para analogia, puxar até a Constituição Federal, puxar toda aquela cadeia. Pirâmide de Kelsen. Isso, pirâmide de Kelsen, toda para chegar no entendimento. Por exemplo, nesse caso da Assembleia, foi empate, né? Então foram 2 candidatos. Pô, complicado demais. Se tivessem 3 candidatos, ainda dá para puxar para o 3º turno, né? Aí se todo mundo da Assembleia aceitasse, aí puxava o 3º turno e daí para frente.
Pode ser interessante. Eu acho que, assim, quando isso acontece, ou qualquer outro assunto polêmico numa assembleia, eu acho que ali você está com um direito coletivo, né? Isso. Você tem uma coletividade. Então, tem a característica do condomínio. A gente não tem uma coisa certa, porque um condomínio clube, um condomínio enorme, você tem que ter uma forma de gestão. Um condomínio pequeno, né, com poucas unidades, com proprietários de muito tempo ali. Você tem que... É a balança. Tanto o gestor síndico como o advogado, ele também tem que ver isso. O que vai atender melhor, né? Lógico que a gente tem a legislação, o objetivo é evitar que aquela assembleia seja impugnada, que traga um prejuízo para o condomínio, porque ninguém quer isso. O objetivo é realmente decidir e resolver para aquele condomínio. Então, essa coletividade, né? Como agir isso? Como é que o gestor, o advogado tem que fazer isso e o gestor ele tem que pensar qual é a solução que ele vai trazer? Às vezes, a solução que agrada aquele coletivo, né? No caso aqui do Daniel, que trouxe o exemplo, talvez essa questão do mais velho decidir tenha acalmado os condôminos, né? A gente não está falando do certo, do errado, de jurisprudência, disso, daquilo. Não é essa a questão. É realmente o resolver e o deixar aqueles condôminos, no caso com a eleição, né, que teve um empate, e aceitar aquilo, aceitar e viver, porque é a nossa casa, né? Todos nós aqui moramos em condomínio e a gente vai para casa não é para se aborrecer, a gente já se aborrece no trabalho com o aborrecimento dos outros. Chegar em casa para se aborrecer não quer. Não rola, e o síndico também não quer isso. Por isso que eu acho que até o mercado de síndico profissional está crescendo muito, né? Você não quer no elevador se indispor. Quando você tem realmente um gestor ali de fora, fica focado nas decisões e esse gestor, seja síndico profissional, ele tem que entender essa coletividade. Então, eu vou passar a bola para você, falar do Arechavala, de como é que ele decidiu. Não. Com o entendimento, né? Ele não decide, né? É verdade, com o entendimento. Em breve ele decide. Eu acho que nesse caminho, o Arechavala, a gente pensa junto. A gente não discutiu sobre isso, tá? Mas é o seguinte, primeiro ponto, se a gente tem um empate, esse cenário, a gente deve buscar amparo na convenção. O que a convenção trata? Se a convenção trazer uma regra nesse aspecto, a gente vai seguir o que a convenção determina. Sim. Do contrário, a gente vai buscar outra fonte para que a gente possa suprir essa lacuna. E aí a gente traz aqui a lei de introdução às normas do direito brasileiro, né? Costume, analogia, princípios gerais de direito, analogia você colocou muito bem, você trouxe aí a ideia do costume, né? Então isso eu acho que a gente tem que seguir essa linha. E partindo do pressuposto que a convenção não tenha regulamentação sobre esse tema, eu em conversa com o Arechavala, confesso que eu não li essa parte no livro do Arechavala, mas em conversa com ele, né, e se eu tiver errado aqui, ele falou isso comigo, eu tenho testemunha, o Leandro Sender estava comigo quando ele falou, tá? Que é a posição dele, que eu achei muito boa, que ele encontra amparo no Código Eleitoral, não lembro o artigo de cabeça, tá? Que lá, eu não lembro agora, sinceramente não lembro qual é a disposição, eu já tinha até ouvido essa posição bem lá atrás, não me recordo exatamente, mas ele encontra amparo no próprio Código Eleitoral, então achei bem interessante. Tá aí, né, o Daniel trouxe para a gente outra norma, né, uma lei especial, a lei de SA, que também traz uma previsão sobre o tema. Até porque o rito da Assembleia, se você analisar o Código Civil, você não tinha um rito claro da Assembleia, né? Verdade. A gente começa agora com a nova lei de assembleias telepresenciais, né, assembleias virtuais, como se queira chamar. Ali já começa a pensar num rito, mas a gente não tinha isso. Excelente, meus amigos. Então, assim, beleza, partimos do pressuposto. A gente já chegou começando com a votação. Mas peraí, vamos olhar para trás um pouquinho, né? Vamos embora. E todo mundo chegando na Assembleia, né? Geralmente tem lá aquela listazinha, né? Onde todo mundo coloca seu nome, não pede identidade, não sabe quem é quem, vai colocando. Eu sou Roberto, eu sou Daniel, e vai com tudo. A gente sabe como é que funciona, né? Vai passando batido. Vamos falar de procurações. Tá? Vamos falar de procurações, tá? E esse eu sei que é um tema espinhoso. Procuração. Como é que deve ser o tratamento das procurações? Tá? Deve-se exigir antes da Assembleia? Se a pessoa chega na hora? Como é que funciona isso na visão de vocês? Tá? E como é que a gente trata isso com a administradora? Qual é o papel da administradora nesse cenário? Que é um papel muito importante, porque ela auxilia o síndico, ela tem papel auxiliar. Né? Como é que a gente evita tumulto com a questão da firma reconhecida? Olha que isso dá problema. Isso dá problema. Né? A necessidade da procuração ter poderes específicos, há necessidade disso ou não? Como é que funciona? Né? A questão da outorga verbal, né?
ou por outros meios, porque procuração é um instrumento, né? O mandato, na verdade, é que são os poderes efetivamente. A procuração é um instrumento de mandato. Sim. Né? O Código Civil regulamenta o mandato. Sim. A procuração é um instrumento. Eu não posso dar para o WhatsApp. Eu não posso fazer uma chamada de vídeo, por exemplo, falar, estou dando procuração para o Matheus. O Matheus eu daria uma procuração, eu confio nele. Tem cara de confiável, né? Tem cara de confiável. Então, assim, como é que você enxerga isso, Ana? Em breves palavras, como é que você, esse cenário, não precisa seguir essa ordem da qual eu falei, mas como é que você enxerga esse cenário? Eu acho assim, muita coisa já aconteceu, né? A gente tem experiência, vai parar na justiça, todos esses problemas aí, então a gente acaba tentando se calçar. Eu acho que, assim, as convenções também tem muito prédio de convenção antiga, o que não nos ajuda, né? Então a gente tem que estar ali com o possível a ser feito. Eu acho que o edital de convocação deve reger um pouquinho isso. Eu sou a favor da firma reconhecida, porque eu acho que assim, você tem que dar um trabalho, porque quando você tem a coisa da oposição, né? Então, assim, tem que fazer uma coisa regulamentar. Eu acho que a procuração também tem que ser específica. Eu entendo que seja para aquele ato. Seja mais adequado, né? Eu acho que sim. E com relação ao mandato verbal, eu acho que se tiver lá e veio a pessoa, estou passando poderes para o fulano, eu entendo que deve ser aceito. Sim. Não precisa da procuração formal, aquele documento. Não, eu acho que não. Eu acho que realmente chega lá o proprietário, ele é o proprietário. Agora, o que você colocou, que a gente até estava conversando ontem, a gente fica muito focado com a administradora em saber se o condomínio está adimplente ou não, que não é esse assunto que a gente vai entrar agora, mas a gente fica com esse foco. E não se está vivo ou se está morto, se aquela pessoa exige. Verdade. Então, assim, aí, mas acaba, se jogar isso para a administradora, eu não acho tão correto, porque na verdade isso é função do gestor manter ali, com uma certa frequência, essa atualização, né? Essa atualização. O condomínio, o proprietário, ele tem que ter, é um patrimônio. Correto. Ele é dono daquilo ali. Ele é o gestor, né? Então, assim, ele tem que mostrar que ele é o dono, que ele é o representante, que é o fulano, tá ali o RGI, tá registrado, seja lá o que for, que a gente... Os temas polêmicos a gente vai jogar para os próximos colegas. Esse aqui é o episódio 1, então a gente vai ficar só aqui. O episódio 2, 3, a gente vai jogar aqui um monte de casca de banana para eles. Então, assim, eu acho que hoje, né, nos dias de hoje, a gente realmente precisa dessa formalização para acalmar, para não acirrar essa coisa né, oba-oba ali, não só do oba-oba, mas também da oposição, porque tem a oposição que realmente quer fazer a gestão e tem a oposição que só quer atrapalhar. Verdade. E se utiliza disso para tumultuar. Sim. Né? Então a gente tem que realmente, mas eu acho que o edital é um instrumento muito bom para mostrar ali o que é necessário. Porque quando a pessoa lê o edital, ela vê que ela tem que ter o reconhecimento de firma, a procuração para aquele ato. Eu acho que dá uma direção. Sim. Então, o edital é muito importante. Minha opinião realmente A sua opinião é legal porque a maioria das pessoas elas têm a convenção, mas elas nunca leram a convenção. Sim. Então, igual você falou, as pessoas chegam na Assembleia às vezes só para tumultuar. Às vezes é ex-síndico que não gosta da gestão do novo. E se eu entrar nesse mérito... É carência, quer reclamar, tá dentro de casa, não faz nada. Quer desabafar. Exato. Então é muito bem colocada essa questão. Acho legal olhar a convenção, né, antes e depois ver o que a convenção fala e refletir isso novamente no edital, né, de convocação. Para quê? Para não ter aquele litígio, né, aquela briga ali dentro da Assembleia, em caso de qualquer problema vira, tá previsto no edital. E ninguém se sente injustiçado, porque se você tá ali acostumado, chega de um jeito, né, aquele síndico tem 40 procurações, desce lá, aquele procurações de 5 anos atrás, isso gera uma insegurança, tipo assim, a gente tá elegendo, mas... De onde você tirou isso? Quem é essa pessoa? Eu nunca vi aqui no condomínio, né? Então, eu acho que a gente evita fazendo no edital de convocação, dando essa direção. Correto, ótimo. Eu já vi procuração sem assinatura, então tem um mínimo de formalidade. Assim, comprove, né? Mas tá redigida, mas entendeu? Então, assim, como é que o cara quer usar uma procuração sem assinatura? Eu acho que tem que ter, o direito é formal, tem que ter um mínimo de segurança jurídica. Quando você exige um reconhecimento de firma, o cara não vai dar uma canetada ali e utilizar a procuração, porque às vezes no tumulto ali 40, 50 procurações, para você analisar, conferir com um documento, quem vai fazer isso? Então, assim, eu acho que também a gente tem que ter bom senso, né? Então, o mandato é o quê? Para representar. Se o proprietário aparece de alguma forma ali
outorga verbalmente, ou agora entra numa assembleia virtual e olha, eu estou aqui e eu confiro poderes, né? Uma mensagem aí você vai exigir a firma reconhecida, ou o cara, por exemplo, assinou eletronicamente. Sim. A convenção exige uma firma reconhecida, mas agora a gente está na era digital e tem o token, né? Que é uma assinatura eletrônica. Então, eu acho que assim, e aí cabe ao presidente ter bom senso, porque assim, a convenção, você pega um prédio antigo, às vezes é na época do Caio Mário, lá de, sei lá, 1900 e vai bolinhas. E aí a gente está numa era digital. Então aí não vai aceitar uma procuração assinada com um token digital eletronicamente, porque que é mais seguro. Muito mais seguro, você entende? Então acho que tem que ter bom senso, tem que perceber ali, eu acho, o presidente, né? Quem decidir isso. Sentir as necessidades ali da Assembleia, daqueles condôminos, daquela coletividade. Eu acho que tudo isso é importante. O gestor e o advogado que milita nessa área tem que ter isso. Tem que ter isso é uma característica fundamental. Para ler uma votação, né? Então aquela votação tem que ser lisa, tem que ser segura, tem que atender os interesses da coletividade. Porque o que a gente percebe na maioria das vezes assim, um síndico puxando sardinha para ele vem com algumas procurações ali, a oposição puxando sardinha, enfim. Por isso que eu sou sempre a favor de chamar alguém da administradora, alguém imparcial, para qualquer assunto que seja, dê um norte, né, para todos os condôminos de forma imparcial, para que tenha decisão, né? Exatamente. Excelente, né? E assim, eu volto ao tema de observar primeiramente a convenção. Com certeza. Né? Aí, assim, vocês trouxeram temas aqui maravilhosos, que eu acho que só isso aqui a gente já falaria esse podcast mais o episódio 2. Né? Mas é o seguinte, a gente olha a primeira convenção. O que a convenção fala a respeito? Então, ela fala lá que é firma reconhecida. Ela exige. Tá, e aí o Daniel trouxe um assunto interessantíssimo. Tá, mas e se o cidadão assina aquilo através dos meios reconhecidos pelo ICP Brasil, da MP 2200, né? Que é a assinatura eletrônica ou a assinatura digital? Exatamente. Eu acho mais seguro do que a firma reconhecida, senhores. Então, você vai retroceder, né? Existe um princípio constitucional chamado princípio constitucional da vedação do retrocesso. Você pode aplicar. Exato. Um diálogo de fonte aí a gente pode aplicar, tá? E tem um ponto muito interessante, que até a posição do André Luiz Junqueira, se eu não me engano, que é uma posição muito boa, né? Quando a convenção não fala a respeito do assunto, ele entende que cabe à Assembleia decidir se terá firma reconhecida ou não. Eu tenho uma certa dúvida em relação a esse posicionamento, porque a Assembleia não é pessoa, e o Código Civil diz que aquele com quem o outorgado, né, desejar tratar, o terceiro pode exigir, né? Só que a Assembleia não é pessoa, nem ente despersonalizado. Eu até conversei isso com o Arechavala e com o Sender. A Assembleia é órgão. Eu entendo que ela não caberia. E aí, mas o André Luiz Junqueira, ele faz um negócio muito interessante. Depois ele fala, olha, tem que analisar o costume do condomínio. E a gente volta aqui para uma outra fonte de integração, né? Então, são temas extremamente importantes, né? Você colocou uma coisa muito interessante, Ana, que é o seguinte, muitas das vezes joga na conta da administradora, mas o gestor não mantém atualizado o cadastro condominial. Quem são os titulares? Quem são os condôminos? Eu não vou dizer nem titulares de domínio, né? Quem são os condôminos? Porque vocês sabem que não necessariamente o proprietário é condômino, né? Mas tem que manter aquilo atualizado. Né? E realmente a gente sabe essa dificuldade de coloca a culpa na administradora, coloca a culpa na secretária. Quando o negócio é colocar a culpa em alguém. É culpa no advogado. O advogado, exatamente. O advogado é sempre culpado. Sempre sobra. Não pode. Então vamos mudar aí, síndicos. Vamos começar a atualizar os cadastros para que a gente não sofra. Isso vai ser pauta das próximas assembleias de condomínio. Com certeza. Beleza. E aí, olha, ficou excelente esse tema. Acho que a gente, conseguiu falar bastante coisa. Né? E a velocidade aqui das colocações tão excelente. Então a gente já está aqui matando aquilo que vocês tinham preparado. Então a gente vai começar a entrar talvez até nos cases engraçados. Deixa eu fazer um complemento só com relação a todos os assuntos, assim, falando como gestor, né, condominial. Muitas vezes a gente pensa assim, o advogado, síndicos, né, e a maioria das pessoas tem aquela coisa, eu vou contratar o advogado para brigar por mim. Eu acho que isso tem que mudar, principalmente o advogado condominialista, ele não está ali para brigar, ele está ali para te auxiliar a fazer a coisa certa, orientar.
E é muito comum a gente atender clientes, não sei se acontece aqui com os colegas, né? Eu acredito que sim. A gente chega no escritório e a pessoa, ela senta ali, estou te contratando para você brigar por mim. Né? Ele tá trazendo aquele problema e querendo te contratar para uma briga, às vezes com um condômino específico, né? Que no fundo acaba sendo isso. E não é. A função do advogado condominialista, junto com o gestor, é auxiliar para fazer a coisa correta. Para quem não concordar com aquilo e achar que está errado, buscar um outro advogado condominialista da mesma forma, analisar e trazer com tudo que a gente já falou, para que aquilo ali funcione. Eu acho que assim, as pessoas têm que entender que o condomínio, ele precisa funcionar. Isso. Ele é uma máquina grande, ele é uma divisão de despesas, né? Ele não é barato hoje em dia, né? Tá tudo muito caro. Então, assim, você tem funcionário, envolve um monte de coisa. Tem questão trabalhista, tem administradora, tem tributário, tem e civil, contrato, e fornecedor, e gestão de pessoas, e o que você tá fazendo. É muito amplo, gente. É muita coisa. Excelente. Queria fazer esse complemento aí para os síndicos entenderem. Eles acham que advogado é leão de chácara, a expressão bem antiga. Você não está contratando um segurança para a Assembleia. E salvo engano, sobre essa questão da briga, eu acho que o Código de Ética e Disciplina, salvo engano, ou o Estatuto da Advocacia, ela diz que o advogado tem que sempre objetivar a autocomposição, né? Sempre o acordo. Sim. Não ir pra briga, não ficar querendo brigar. O CPC vem nessa toada também, né? O CPC de 2015, ele vem nessa toada, né? Com certeza. Muito bom. Agora, vamos lá. Ana. Ai, Jesus. Eu gosto de começar com a Ana, né? Ana Vamos lá. Ana, eu sei que você gosta disso. Eu sei que todas as assembleias que você orienta seus síndicos, você manda colocar na pauta, no edital de convocação. Assuntos gerais. Meu Deus, pavor total. Fala um pouco pra gente aí. Eu acho que assim, o que acaba acontecendo quando vejo o edital com assuntos gerais, dá até arrepio. As pessoas ficam ali, até o Capanema que falava isso, a pessoa fica ali, fica quietinho. Os outros assuntos, quando chega nos assuntos, não, mas eu queria falar, não sei o que lá. E aí traz uma coisa que muitas vezes é importante, não estou desmerecendo os assuntos gerais, não é isso. Mas é uma situação interessante que ele nunca sinalizou para o gestor, para o síndico, que o síndico às vezes poderia estar atuando com isso. Foi uma coisa que ele viu no condomínio, no dia a dia dele. Ele não traz aquilo, ele quer aquela solução e joga aquela bomba ali no meio do negócio, larga aquela intriga, entendeu? E fala aí, vamos resolver isso agora. E não vai resolver nada, porque assuntos gerais você não pode resolver nada. Então vira assim, um bate-papo inútil de coisas importantes. De coisas importantes. Então assim, aprendam a sinalizar para o gestor, é um e-mail, é o livro de reclamação. Eu sei que ninguém gosta de ficar escrevendo no livro. Você não está reclamando, você está sugerindo, você está colocando alguma coisa ali. A forma que aquele condomínio disponibiliza para os condôminos trazerem, estar mais perto. Enfim, cada gestor tem um jeito. Mas leve essa sua necessidade, esse seu assunto que você quer melhorar o condomínio. Mas assuntos gerais não, gente. Não vai resolver nada. Tem que ser discutido, é muito comum. Você vê no assuntos gerais, ele propondo um tema que exige um quórum qualificado. Você tem que convocar uma assembleia com fim específico, tem que ter 2/3. E o cara vem com aquele assunto ali no assuntos gerais. Poxa, a última assembleia, eu tenho uma visão aqui, clara, que eu tenho até pavor de lembrar. Eu estava como secretário, aí estava olhando, né, todos os condôminos, aí chegou em assuntos gerais. Veio a antiga síndica correndo para a primeira fileira, puxou um caderninho, acho que ela tinha uns 15 itens ali para falar e começou a falar. Eu não estava presidindo, a síndica anterior? Sempre assim. Aí a gente tem que sempre, volta aquele primeiro item, tem que sempre ter um presidente bom para poder organizar isso, é o que você pontuou muito bem. Não, e até colher a informação, acolher aquela reclamação, para que o síndico traga em uma assembleia ou outra assembleia a decisão. Né? Então, assim, quando você organiza os itens no edital, aquela assembleia tem direção. Facilita a vida de todo mundo, gente. Entendeu? Você facilita a vida do síndico, do presidente, do secretário e dos condôminos. Então, assim, é importante estar ali. Ó, eu sei o que vai ser decidido. Não está fora dali. Né? E se você quer alguma coisa, solicita, aprenda a solicitar. Vamos ter a nossa autorresponsabilidade, né? Eu quero isso, eu acho que isso vai ser bom para o meu condomínio. Eu acho isso uma ideia legal. E o síndico tem que aprender a receber isso, não como uma crítica.
E sim, é uma crítica construtiva. Você recebeu aquilo ali, ó, trouxe. Pô, deixa eu pensar, deixa eu conversar com aquela pessoa ali. O que isso pode trazer para o condomínio? Né? Como é que a gente pode aplicar isso aqui? Ah, é legal, eu tenho filho, você não tem filho. Pode ser alguma coisa do parquinho, que você não está preocupado. Então, 1000 coisas. A piscina, eu não frequento a piscina. Entendeu? 1000 coisas que eu acho que assim, aprendam a falar com o síndico. E o síndico aprenda a ouvir e traga pontuado no edital. Não me traz assuntos gerais, não, pelo amor de Deus. O problema é esse. Às vezes o condômino tenta trazer também um assunto à baila ali, a discussão, e o síndico não coloca no edital. E aí os assuntos gerais acabam sendo ali o momento. Mas que... então formaliza. Formaliza. E tem que mostrar que contrata um advogado. Pra se manifestar. E contrata um advogado pra te orientar em como fazer assim, isso. Eu sei que o assunto gerais ele é subjetivo, mas eu vejo como uma forma de dar palavra às vezes a minoria até, sabe? É uma forma daquela votação ali ouvir todos. Porque o síndico, né? Normalmente ele vai tendenciando os tópicos que ele interessa. E nem sempre o síndico representa os interesses da coletividade. Verdade. Né? Isso acontece, e muitas vezes, sabe? Então, assim, é óbvio que né, temos entendimentos diferentes. Eu entendo que realmente a Assembleia ela tem que ser organizada, senão vira bagunça. E aí volta aquela questão que o Matheus falou, não te cortando, mas só para não perder o toque, por causa da importância do presidente da Assembleia. Sim. Então, quando vem para a Assembleia, ele fala assim, olha, pessoal, não vai ter conteúdo decisório. Quem quiser colocar alguma coisa, coloca para transcrever na Assembleia, talvez as necessidades do condomínio, né? Você serve até como prova. Sim. Mas eu concordo contigo, tá, Ana? Mudou minha perspectiva sobre as assuntos gerais. Talvez em alguns casos seja importante para que ele possa conseguir em ata, se necessário for, alguma coisa que o condomínio tem necessidade. Mas infelizmente, se não tiver um bom presidente, essa coisa não vai fluir. Tá? Amigos, beleza. Excelente. Tá? Excelente. Queria falar um pouco sobre a questão do 1/4 dos condôminos. Tá? Quando vocês deram uma brifada dos temas que a gente conversaria, colocaram aqui 1/4 dos condôminos. Eu já sugiro, aliás, sugiro não, peraí. Eu acredito que seja aquele 1/4 de condôminos para convocar a Assembleia. Eu já imaginei isso aqui, né? Então, assim, isso é, olha, curiosamente, tá? Eu converso com muitos colegas advogados e poucos fizeram isso. Poucos conseguiram. Mas eu tenho no meu currículo muitos casos em que eu estava assessorando um determinado grupo de condôminos insatisfeitos com a gestão, tá? Os orientei, mostrei para eles que condomínio não é só direito, é exercício de direito político, não é direito de estrito senso, né? É exercício de direito político também, tá? E que eles deveriam buscar esse 1/4 de condôminos que representem as frações ideais. A gente tem que tomar um cuidado com isso, né? Tomar um cuidado com isso, mas enfim. E, nesses casos, nós fomos exitosos em destituir o síndico. Eu sempre tenho a observação que não motive a destituição. É por uma administração não conveniente. Isso é uma prerrogativa, é um direito desse 1/4 de condôminos. Tá? E já tive um caso também, aqui já falando de um case muito interessante, em que eles foram enfurecidos, conseguiram 1/4 de condôminos para destituir o síndico. E quando chegaram na Assembleia, o síndico exerceu o seu direito político, se manifestou, tá? Respeitando o direito constitucional ao contraditório e ampla defesa. Em que pese aqui a gente fala de conveniência da gestão, a gente não está falando de ampla defesa e contraditório, que eu não estou acusando ninguém, mas vamos fazer um paralelo aqui, eu acho que é interessante, acho que é importante, o minimamente ético, né, talvez, enfim, sem querer me aprofundar, e ele convenceu a coletividade, até aqueles que convidaram, Matheus, que convocaram a Assembleia, esses 1/4, mudaram de ideia. O cara era bom. É a falta de comunicação também. É a falta de comunicação e participação. Então, como já me deram aqui você já apontou pro nosso amigo não, Daniel, foi ele que vai começar. Não, já tá esgotado esse tema. Vamos pro próximo. Aqui, ó, o livrinho aqui, ó, deixa eu falar. Não, eu vou falar o que depois dos 2 exemplos dele. Não, aí você dificultou pra mim. Vamos mudar. Legal, eu vou pontuar então alguma coisa. Mas me conta aí, Daniel, um pouco do que você tem isso. Vai, Matheus, então? Vai, Matheus. Vou só pontuar algumas coisas. Quando também o síndico, né, ele não convoca a Assembleia AGO, né, normalmente também é legal, porque a gente tem muito esse tabu de que a gente só convoca para destituir o síndico, mas não. Convoca por omissão do síndico também, não convocar a AGO para prestar contas e tudo mais.
E E também... que acontece, né? A gente está aqui brincando e tal, mas realmente acontece. Muito. Poxa, acontece isso toda hora. Toda hora. Inclusive, recentemente, a questão da restituição ela é um pouco difícil. Por quê? Um condomínio muito grande, um quarto parece ser fácil. Obviamente, a alteração de convenção é 1000 vezes pior, né? Sim. Mas um quarto é difícil. O síndico tem que estar fazendo uma besteira muito grande para conseguir... Tem que incomodar bastante. Pra convencer esse time todo, né? um quarto. Também tem a questão do condômino conseguir convocar em caso de não ter a convocação com um quarto, entendeu? Notificando a todos, a Assembleia está atrasada, não fez, notificou o síndico também não fez, vai por ação judicial. Também tem como convocar a Assembleia dessa forma, em caso de omissão. Só para pontuar. Não, isso aí, mas excelente a tua pontuação, tá? Não é só pra questão da destituição do síndico. Então, eu vou dar uma pimentada aqui. Eu gostei que o tema trouxe quem foi o Daniel. Né? É o seguinte, Daniel, vou fazer um link. Um link. Ainda bem que sou eu que estou dirigindo, vai botar de carona. Não briga não, senão vai ficar Beleza. feio. Vamos lá. Ô, Daniel, então vamos lá, vamos enxergar aqui. E eu sei que esse tema é polêmico, tá? Esse Ok. tema que eu vou falar aqui agora é polêmico. Dentro do link ainda, esse um quarto de condôminos, ok? Vamos partir do pressuposto. E, aliás, não é um pressuposto, é uma pergunta simples. É possível um inadimplente compor esse quórum, vamos chamar assim, de um quarto de condôminos para convocar uma assembleia, seja para a destituição do síndico ou para cumprir uma omissão? É possível? Será que é possível? Bom, realmente eu entendo que não. O inadimplente, ele não tem poder de voto, não tem condição de fazer parte nem desse quórum de um quarto e nem numa votação normal. A gente estava discutindo sobre o caso do inadimplente que faz um acordo. Né? Porque assim, o inadimplente votar é um fato que eu acho que todos os síndicos que estão nos ouvindo sabem que ele não tem direito. Agora, quando o condômino vem e faz um acordo com o condomínio, e aí tem diversas situações. Eu já presenciei assembleias que permitiram o voto desse condômino inadimplente, mas estava com um acordo em dia, honrando as parcelas, e eu já presenciei o contrário também. Então, fica uma questão. Normalmente, esse assunto não consta em convenção. Não. Então, a gente tem O cara que... tá com aquele parcelamento lá, né? Entendeu? tem a inovação da Assim, vida. eu tenho um entendimento do seguinte, eu já vi condômino tentando pagar dentro da Assembleia. Não, eu deposito, eu tenho dinheiro aqui, eu dou o cheque. Né? Então, uma vez eu vi um cara que estava devendo mais de 100 mil reais. Né? E ele veio, não, eu dou o cheque aqui, eu vou lá Muitas vezes está fazendo consignação e pagamento no processo. Consignação. Então ele entende que ele está pagando, né? Que está Exatamente. fazendo o pagamento e não está. E isso é um tema bem Não, complicado. E aí, assim, o cara também. pode fazer um cheque. Porque ele está pagando dentro do Sim, processo, mas sim. ele ali no condomínio ele está inadimplente, porque aquele dinheiro não está entrando para o rateio de despesas, Sim, né? correto. Na cabeça do condomínio, mas cadê esse dinheiro? Às vezes tem processo lá de 250 mil Exatamente. depositados, 300 mil Não, depositados. Você pensa na situação. O cara vai vender o imóvel. Para vender o imóvel, vão pedir a declaração de quitação dele. Ele tem esse documento? Ele não tem. Então, assim, eu quero pagar, eu vou dar um cheque. Mas e aí, se o cara dá o cheque voador, sem fundo? Né? Assim, é uma expectativa de direito. Então, Agora faz um Pix. Eu entendo que assim, o condômino inadimplente com um acordo, mesmo que ele esteja honrando, ele tem que quitar o acordo, sabe? Eu entendo que é uma demonstração de boa fé, que ele quer honrar, mas tem... É um tema até complicado, porque tem administradoras que quando a pessoa faz o acordo, já consta no sistema que o acordo foi feito, aí não vai constar até mesmo para a Assembleia, no balancete. Então, como é que faz essa fiscalização? Então, até um parecer aqui, um toque para as administradoras colocarem isso, né? Um tema para outros episódios muitas vezes, tem aquela confusão que eu acho que hoje já está, né, a jurisprudência já está pacífico isso, mas antes colocava uma multa junto da cota condominial, né? E aí tinha aquela discussão da multa, o cara parava de pagar a cota condominial. E aí, esse processo, inclusive, de 250 mil por causa disso. Foi por causa de uma multa, e ele não concordou, e aí parou de pagar e deposita em juízo. Né? Então, assim, ele, na cabeça daquele condômino, ele está adimplente porque ele está pagando a cota condominial e discutindo a multa. Né? Mas para a Assembleia ali, ele está inadimplente. Então, assim, é muito difícil. São muitos casos, né? Aí é o famoso caso a caso.
Tem que analisar um. Tem que analisar, mas são casos complexos. A ação de consignação em pagamento é uma ação judicial. O juiz vai ter que dar uma sentença dizendo que aqueles valores depositados tá quite, para ele quitam a emitir dívida, né? Quita a dívida e ele emitir uma sentença declaratória de quitação. Então, assim, advogado é muito técnico, advogado bom, mas faz parte. Mas é necessário, né? Entendeu? Né? Como é que a gente vai? A gente tem que opinar juridicamente de acordo com o sistema Uma jurídico. vez eu estava numa assembleia muito grande, um condomínio clube assim, grande, foram 2 horas só para todo mundo entrar. Sorteio de vaga também, isso é outra desgraça, né? Faz uma assembleia só para sortear vaga, pelo amor de Deus. Não coloca eleição de síndico com sorteio de vaga que não vai dar certo. Então, muita gente faz só aquilo ali, vai demorar. O negócio acabou 1h da manhã. Até foi em Niterói, lá na sua terra. Então, assim, e para entrar, tinha uma discussão. No caso, a minha cliente foi multada e a gente estava discutindo. E isso aí, o meu entendimento é que não impediria, porque também eu estava por ela, né? Eu não estava pelo síndico. Aí, advogado tem disso, a gente tá por quem contrata. E eu falei assim, não, ela tá adimplente com a cota, ela não tá ela tá discutindo no processo somente a multa, né? E aí foi um bate-boca danado, mas eu consegui entrar e realmente tenho direito de voto. Mas foi um pouquinho de briga. Eu podia pedir uma liminar para suspender. Tive que brigar. Suspender né, o direito da multa. Se eu estivesse na presidência ali, ia falar, doutora, cadê a liminar? Não posso fazer nada. Cada um com seus problemas. Acho que bom que deu certo. Nesse tema do 1/4 de condôminos, eu penso um pouco diferente de você. Eu acho que assim, o inadimplente ele só não pode votar, tá? Sim. Das assembleias. Participar, tem aquela discussão, né? Sim. Agora, o direito de convocar uma assembleia, ele tem direito que a assembleia exista, que ela ocorra, sabe? Agora, diz o direito de convocar. Ele vai convocar, mas não vai poder Não, ele não vai poder votar. Ele não vai poder votar. Mas convocar... Não, entendi. Jogou uma pegadinha pra mim, hein, Roberto? Mas acho que essa é a proposta. É porque esse tema, ele é complexo. Sim, muita gente sustenta... Eu já vi a assembleia, né? Não digo anulada, tá? Mas muito questionada, justamente porque existiam condôminos inadimplentes que fizeram a parte convocação. do 1/4 da convocação. E esse tema eu acredito, tem divergência jurisprudencial demais, tá? Tem porque a convocação é para uma assembleia. Legal, faz sentido. Então o tema eu penso um pouco diferente. Com relação ao cidadão lá que está com parcelamento, eu confesso que eu tenho uma dúvida danada. Eu não consegui firmar posicionamento. Eu acredito que deve ser analisado o costume do condomínio. Se o condomínio sempre permitiu votar com um parcelamento, partindo do pressuposto que houve uma novação, que não é nem uma novação, uma moratória, eu acredito que deve seguir. Mudar agora a regra, você pode ter uma lesão à boa-fé objetiva. Eu penso dessa maneira, tá? Mas assim, fantásticas as observações de vocês. Bom, a gente já está caminhando bastante aqui, tá? A gente já tem aqui aproximadamente aí, eu acho que uns 50 minutos de bate-papo que passou voando, né? Verdade. Passou voando, tá acelerado. Então, assim, eu ia propor a vocês, até porque a gente já esgotou. Olha, a gente conseguiu bonitinho, né? Uma pauta. Ficou bom o resuminho, hein? Ficou bom. Parabéns, Nada como uma menina no grupo pra fazer lá os apontamentos. Olha, legal. Arrebentaram, porque eu vou te falar, se dependesse de mim aqui, eu ia chegar aqui e não sabia nem o que ia falar, Nada, cara. você Mandaram benzão aí. Faltou na reunião, tá inadimplente. Faltei, mas eu não tava pagando, exatamente, eu tava inadimplente, eu não podia ir pra reunião. Cadê os comentários no Instagram? Eu só quero dizer pra vocês, vocês vão entender o motivo porque eu não fui à Assembleia. Eu fui ver o Flamengo jogar ontem. Então é um motivo, assim, realmente muito importante. Justo. Eu não posso mentir pra vocês. Não, só tem flamenguista aqui. E por isso você tava com pressa de desligar ontem, né? Então tá bom, então tá bom. Então tá, né, gente? Olha, então tá eu não bom. quis entregar ninguém não, entendeu? Agora eu entendi. Essa foi a proposta. É isso que dá, ter marido vascaíno, quando a gente é flamenguista tem que ficar quieto, que o gigante da colina tá lá. Então ele tá tentando desligar. Eu falei, nossa, mas já acabou, mas então tá bom. Não é gigante da colina, aquilo é no máximo um anão do morro, né? Gigante é brincadeira. Ainda bem que meu marido não tá ouvindo. Bom, meus amigos, então é o seguinte, vamos lá, uma proposta agora, pra gente poder começar a caminhar pro final aqui. Eu não vou falar de fazer considerações finais, mas é o seguinte, a gente pode até fechar com umas considerações finais. A gente já tá, eu calculo aqui em 53 minutos, 54 já. Se eu tiver errado, você me corrige, tá, Matheus? Matheus, vou ficar avisando. Eu tô aqui pela hora do computador, não sei se estou certo. Não, eu tirei o celular, não sei como 4 e 2. Já me deram um feedback aqui, ó, 50 minutos. Beleza.
Você pode fazer o seguinte, não vou começar contigo não, que você vai falar comigo. Pô, só começa comigo, Roberto, eu vou mudar. Vou pegar o Matheus agora. Tá muito quieto, Matheus. Manda pro Matheus. Seguinte, Matheus, você pode fazer suas considerações finais. Vamos fazer o seguinte, melhor, vamos fazer a consideração final. Tem um case engraçado que você viveu numa assembleia condominial? Cara, tem vários. Qualquer um. Escolhe um bom aí, Matheus. O problema é que eu não sou muito bom com piada, né? Mas... Não, mano, o case basta ser engraçado. Contar a história. Conta aquela do carro que você contou pra gente. Ah, sim, sim. Essa Inclusive, é complicada. A menina que tava comigo secretariando, ela vai lembrar disso, deve morrer de rir lá. O que aconteceu? Cheguei na assembleia, no início dessa assembleia já teve uma confusão absurda, porque tinha um senhor que ele não queria deixar a assembleia começar. É até um tema legal para puxar depois. O cara simplesmente não queria deixar, tava xingando a atual administração, xingando todo mundo e falando, não pode começar a assembleia porque a síndica roubou, não sei o que lá. Aí o primeiro ponto foi conseguir botar a assembleia para começar. O que eu fiz? Eu chamei o condômino e falei, olha, tumultuar a assembleia é contravenção penal. Artigo 40, não pode. Se você continuar tumultuando, eu vou chamar a polícia. Aí ele continuou tumultuando, aí eu fui lá, ameacei, né? Não vou chamar. Forçou a barra ali, né? Forcei a barra ali, apelei, botei. Aí a filha dela falou, tá falando sério, senta aí, pai. Aí ele foi lá, sentou. Aí beleza, no meio dessa mesma assembleia, teve a eleição os candidatos, né, se candidataram. O primeiro candidato foi esse senhor, o segundo candidato foi uma senhora e a terceira foi a síndica, anterior. Isso. Aí do nada chegou um membro do conselho e falou, olha, eu sou seu vizinho de porta. Aí fez aquela cara, né, dramática assim. Sou seu vizinho de porta. E eu vi que você brigava muito com seu marido e eu ouvi que ele já te traiu. Isso ele falando pra síndica. Não, ele falou No meio da assembleia, Roberto. No meio da assembleia. Sério? Sério. Quando você acha que já viu de tudo. Não vi nada. E ele falou o seguinte, eu sei que é um tema muito complicado, mas eu preciso saber disso pra te eleger, pra votar em você. Aí todo mundo olhou, eu falei, senhora, pelo amor de Deus, não precisa responder isso. Aí ela falou, não, eu quero responder. Aí... Acho que ela queria se Não, só justificar. se eu tivesse no seu lugar, eu falava, não, responde agora, né? Não, eu falei isso. Ratinho, chama o Ratinho aí pra presidir a assembleia. Eu falei isso por educação, mas eu queria saber o que aconteceu. Eu falei pra Ele parou de contar e falou assim, não, agora fala, se ela Agora respondeu, fala, eu quero saber também. Aí ela falou, não, fui traída, não sei o que, a gente brigava muito e infelizmente acabou. Aí todo mundo na assembleia, tipo assim, caraca, veio falar. Aí foi mais ou menos isso. E a gente vê de tudo, né, cara? Pô, E muito assembleia. bem. Por que você não é engraçado, cara? Eu achei graça. Você achou? Muito bom, muito bom, pô. Foi bom, parabéns. A gente tá rindo do perrengue que você Que você passou. Não, essa assembleia foi... A gente pode foi fazer boa. um tema perrengues em assembleia. É mesmo, fazer um podcast sobre isso. Eu não gosto de fofoca. Eu não gosto de tudo que me conta, eu passo adiante pra não ficar segurando. Entendeu? Então eu só penso logo assim. Ana, e você? Ai, gente, são tantas... É porque realmente o engraçado, a gente acaba no fundo, assim, não querendo rir. Mas enfim, eu tava numa síndica, a situação... Eu acho que a pandemia, é o que eu falei... Muita gente ficou em casa, começou a ver, teve esse estresse aí, e, enfim, ela estava ali gerindo há muitos anos o condomínio e aí começou a ser questionada. E uma das condôminas tinha tremia assim um pouco, tinha um tique. E eu, assim, você olha aquilo, ok, beleza, não vamos, né, entrar no mimimi, você olha, tá bom, estranho. E numa hora de um bate-boca, a síndica que eu estava atuando virou e falou assim, e você aí, ó? E começou a se tremer, você treme toda, você não sabe falar. Eu falei assim, meu Deus do céu, agora que a gente vai ser preso. Cala a boca, para de fazer isso, pelo amor de Deus. Assim, na falta de argumento, isso acabou sendo A raiva ali, nervoso. na hora né? do ódio ali entre as duas, né? Porque homem tem muito disso, de levantar, a gente fica com medo de acabar saindo no braço. E mulher tem muito essa loucura, né? Debochar, o coisa do gênero ali, né? Eu falei assim, meu Deus, eu peguei ela pelo braço e falei, senta aqui, pelo amor de Deus. Mas assim, foi... Imagina. Mas hoje, assim, até essa... Foi tão complicada a situação, foram muitas assembleias, acaba que até eu chamo... Não, aquela treme-treme lá, porque acabou ficando treme-treme. Aí já era. E você, Péssimo, Daniel? né? Super Roberto, eu politicamente. já fiz muitas assembleias. Cara, teve uma assembleia que o síndico tinha sido preso. E aí começou um murmurinho na assembleia que tinham soltado um habeas corpus pra ele e ele ia participar. Matar todo mundo! Assim, eu já vi a assembleia de sair da assembleia pra delegacia algumas vezes já, umas duas situações.
A assembleia, tudo acontece, né, cara? A assembleia, E essa do habeas corpus chegou. assim, teve uma assembleia também que foi triste, que o cara quase infartou, literalmente. Já tive assembleias tranquilas, algumas mornas, outras bem quentes. Já tive uma cliente que brigou comigo porque eu não gritei com ela, que é o que você falou, né? Que ela, eu não comprei a briga dela da forma como ela gostaria. Ela, olha o seu tamanho e tudo. Você acha que eu sou grande? Eu sou grande, seu segurança, você quer que tem eu que brigar? Você não falou que fazia Muay Thai? Eu falei, não, senhora, eu faço, mas assim... Entre fazer e bater nos outros. Então, não, assim, me pagou, ela até era dona de uma cobertura em Ipanema, mulher... Né, foi um critério dela pra te contratar. Eu falei, bom, mas... Minha senhora, eu sou advogado, eu não sou lutador, sou grande, mas... Ela, não, achei que você ia intimidar ele e que você ia agredir ele. E eu, bom, minha senhora, então, sabe... Então, já vi de tudo aí um pouquinho, Roberto. Maravilha. E você, meu amigo, conta um Não, cara, eu não tenho engraçado. Só uma vez que... Eu não estava nem nessa assembleia, tá? Na verdade, foi o meu time que estava, né? Um advogado trabalha comigo e falou assim... Me ligou. Cara, o síndico tá com colete à prova de balas, bicho. Que isso? Eu falei, sai daí, pô. Isso eu nunca vi. Sai daí, é a única coisa. Mas, na verdade, a gente descobriu que o síndico tava fantasiando e tal. Ele achava que um cara queria matar ele, mas nada. Era um cara só que era brigão. Né? Mas ele cismou isso, eu acho que ele tava meio neurótico com a parada lá. Mas não era isso não, tá? Mas assim, foi punk, Lógico, foi punk o negócio. A gente fica com medo. Isso assim... Nossa, o bicho pega, eu já vi também a assembleia que o cara levantou, o cara ficou com a arma em punho, o cara era já policial. Aconteceu. Curiosamente, essa não foi no Nova Iguaçu. Curiosamente, essa não foi no Nova Iguaçu, não foi no Nova Iguaçu, cara. Não. Mas assim, acontece, né, cara? Essas coisas acontecem. Por isso que eu sou a favor de filmar a Assembleia. Bota lá, filma, porque aí os corajosos da internet e os corajosos da Assembleia vão ficar intimidados. Bom, meus amigos, papo maravilhoso. Perfeito. Mas a gente vai ter que encerrar. É isso a gente aí. já está caminhando para o final. E aí é o seguinte, vamos caminhar para as nossas considerações finais, né? E agora vou com a palavra com a Ana de novo. Eu gosto de mandar a palavra para a Ana, cara. Ela tem um sorriso tão bonito, né, Ana? É um sorriso tão espontâneo, né? Vai, Ana. Não, eu queria agradecer, foi ótimo. Né? A gente a comissão da ABA trouxe esse presente aí, os amigos e pessoas maravilhosas e muito qualificadas. Realmente o Francisco Agito. Agora eu vou chamar, ele não vai ser mais Agito. Ele vai ficar chateado comigo, Francisco Agito. O Francisco Agito, assim, é brilhante. Eu acho que ele faz isso com uma maestria, né, de unir os profissionais. Né? Nós estamos aqui para se complementar, um ajudando o outro. Advogado trabalha em parceria, tá junto, síndico também. Você tem que trazer a sua experiência, ouvir o outro, aprender. E estamos aí, estou aqui para... Não os próximos, né? Daqui a alguns podcasts, a gente, quem sabe, volta aqui se gostarem. Tomara que estejam assistindo aí no Instagram. Coloquem perguntas, temas que gostariam de debater. Acho que isso ia ser legal, né? Porque a gente fica muito também... tá com a nossa visão, mas a visão do síndico, ou de quem está assistindo, dos curiosos, né? De quem quer participar da Assembleia, porque também a assessoria não é só para um síndico, né? Para o condômino também. Às vezes você não quer descer, então você contrata um advogado para ter ali os seus direitos, enfim. Verdade. Ótimo. Estamos fazendo aí para isso. Aquele jabá, né? É importante. Já fiz o livro, agora a gente faz o jabá da realmente, contratação. eu acho que queria agradecer a oportunidade pelo Francisco Agito, nosso presidente, que é muito ativo. Eu fico brincando que as organizações Agito vão dominar o mundo. E realmente é um cara que eu admiro, assim, que eu tenho tido a oportunidade de conhecer mais. O Are Chavala também, meu amigo de longa data. Nosso colega de pós. Né, eu, Bigler, o Are Chavala, bebemos aí da mesma fonte. E é uma honra aqui estar presente nesse evento, com advogados brilhantes, engraçados, renomados. Aprendi muito aqui hoje. Acho que todo dia a gente é uma benção a gente poder evoluir e aprender com o próximo. Então, acho que esse grupo da ABA, ele traz isso, né? Ele traz oportunidades. Não podemos esquecer da Marisa, né? A Marisa também. A Marisa vai ficar brava, tem que não é só homem não, gente, tem mulher também. Marisa, na verdade, eu não falei porque eu ia falar por último para poder tirar uma onda. Marisa. Tá bom. A Marisa, os advogados ali, todos cooperando, sabe? Eu acho que é isso, ali é um grande condomínio ali que a gente tem. Uma grande família. Uma grande família. Estamos aí. E um prazer aqui. Espero que vocês tenham gostado, que a gente tenha abordado os assuntos
com uma leveza, de uma forma espontânea, uma forma descontraída, porque, né, ficar falando juridiquês ninguém gosta, síndico não gosta de ouvir, nossos clientes não gostam. Mas é isso, galera. Foi um prazer aí estar com vocês, tá? Então, gente, sobre o podcast, com certeza as considerações finais são: contratem uma administradora, um advogado para dar essa assessoria. Sempre busquem se prevenir, olhar a convenção, deixar tudo explícito de uma forma que não venha causar briga, né, na Assembleia. Caso aconteça, vocês estejam respaldados. Elejam um bom presidente para a Assembleia. E sobre o mais, eu gostaria de agradecer a oportunidade ao Francisco, nosso presidente, ao vice-presidente Arechavala. É uma honra participar da ABA, ainda mais com grandes profissionais que proporcionam esse momento. Ontem foi muito legal a reunião nossa, foi rápida, mas foi legal. Todo mundo da comissão, a gente vê que são profissionais altamente esforçados, altamente qualificados, buscam aprender. O Francisco é agito, mas nós somos outros doidos, que a gente corre junto, vai atrás, a gente faz acontecer. E é uma honra muito grande poder participar aqui desse podcast, dessa comissão. E vem muita gente legal por aí. Vem muita gente boa. Foi o primeiro de muitos que virão. Bom, meus amigos, então aqui agradecer muito a você. Ana Maria, tudo junto? Ana Maria, tudo junto. Né? Você é uma simpatia, né? A gente se conhece há pouco tempo, mas com uma intimidade tão grande, tão bacana, isso é muito legal. Daniel, um amigo de longa data, fizemos pós junto com a Arechavala, foi excelente estar aqui contigo, trocar uma ideia, provocar, muito boas suas colocações. Matheus aí, o garoto prodígio, né? Tá com a gente, muito bom também estar com você, agora ser seu colega de comissão. Agradecer o Francisco Egito, né, que é o idealizador, né, realmente é um incansável. É um visionário. É um visionário, é um incansável e um cara que compartilha, né? Ele dá a oportunidade para todos os advogados falarem, né? E fala aqui por mim, eu estou tendo a oportunidade, vocês também confirmaram aqui, todos nós estamos tendo essa oportunidade e realmente ele faz um belo trabalho. O Arechavala, nosso irmão, escreveu um livro maravilhoso. Cara, quer que eu vou fazer um jabá para esse livro dele? Faz o jabá que ele merece. Toma, Arechavala aí, ó. Eu quero meu livro, tá? Olha, só pra dizer passar. Aqui, pode abrir aí, que o meu tem autógrafo. No meu não tem. Dedicatória. E no Olha meu aqui, não tem. ó. Eu já vi. Dedicatória. E o meu não tem. Eu vou cobrar isso a ele. Deixa ele. Enfim. Uma fera, um craque do direito, né? Então, assim, a ABA, a Comissão de Direito Condominial, está cercada de grandes nomes, né? E a ABA tem uma missão muito interessante, que eu acho que é a filosofia do Egito, eu acho que não tenho certeza, que é de auxiliar o advogado, hoje chamado de condominialista, né? Ao advogado a atuar de forma mais técnica, de forma melhor, compartilhando o conhecimento, né? Difundindo o conhecimento, mas também tem como obrigação, ou melhor, tem como objetivo, auxiliar a sociedade como um todo. Né? Se a gente parar para analisar, algumas cidades, salvo engano, aí eu posso aqui estar errado, salvo engano a cidade de São Paulo, veja, é um mercado realmente muito pujante. Passa-se muito dinheiro. Então você tem que ter gestores profissionais. A segurança da edificação, a segurança da coletividade. Então esse assunto aqui, a gente foi descontraído, a gente queria descontrair. A ideia é essa, é trazer as pessoas pra gente, né? Trazer que as pessoas de forma, um conteúdo leve, mais palatável. Mas morar em condomínio, gerir um condomínio é um papel não só jurídico, é um papel social. E nós, advogados, a ABA tem esse papel. Difundir o conhecimento e levar luz para a escuridão, que no condomínio tem muita, diga-se de passagem. Com demônio. Com demônio. Então, meus amigos, muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer imenso. Superou todas as minhas expectativas. Agradecer mais uma vez a confiança depositada. Espero que podemos aqui estar aqui muitas e muitas e muitas vezes. Tá bom, gente? Um forte abraço, um grande beijo a todos. Tchau, tchau. Declaro encerrada a Assembleia.